abra sua Bíblia, para você não ficar senta, levanta, levanta e senta, no livro do Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11. Todos acharam? Vamos ler junto? O tema é: Jesus entra em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam-o aqui. Se alguém perguntar: por que estão fazendo isso? Respondam: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, ao lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme a instrução de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. E Jesus montou nele. Muito estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que seguiam, clamavam: Hosana, bendito o que vem no nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, o nosso Pai, hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui diante da Tua poderosa presença. Queremos agradecer, Senhor, o privilégio que temos de ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, que nos dá direção, que nos mostra o caminho certo a trilhar. E nessa semana, Senhor, esperamos em Ti colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos instruiu nesse dia. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao coração do Teu povo que aqui está, e que caia a palavra como uma boa semente em boa terra, e que venha germinar, crescer, e assim dar frutos dignos de arrependimento. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podem se assentar. Amados, estamos exatamente na semana, hoje é o início da Semana Santa, que terminará naturalmente com o domingo de Páscoa. Hoje, no calendário cristão, nós temos o domingo, né, de Ramos. Lembra disso? Quando éramos católicos, né, ou víamos muito essa celebração, domingo de Ramos, que lembra
a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas para que a gente entenda esse texto que aconteceu naquele dia, precisamos tirar a mente da festividade, ou das festividades modernas, e olhar um pouco para o passado, de como era Jerusalém naquele tempo que Jesus entrou. Jerusalém estava superlotada. Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, escreve que havia cerca de 2 milhões de pessoas, milhares de peregrinos, chegavam à maior festa que os judeus tinham, que era a Páscoa. As ruas não eram calçadas, havia muita poeira, muito barulho, havia uma tensão política entre os judeus. O povo estava cansado, porque vivia num período de escravidão, e eles aguardavam um libertador. Havia um anseio no coração deles de alguém que viesse como um libertador. E nessa noite eu quero convidar a você a olhar além dos ramos, das capas, e olhar para o que a Bíblia quer nos ensinar. Amém? Havia uma grande expectativa, e todos eles queriam cantar. Os peregrinos que vinham de todas as partes cantavam, o povo cantava Hosana, né? E para que a gente venha entender esse grito de Hosana e saber o significado disso, a gente tem que olhar o contexto dessa palavra, ali naquele período. Era o ano, Jerusalém foi tomada pelos romanos no ano 63 antes de Cristo. Roma dominava Israel, e Israel vivia sob o peso dos impostos. Cobradores de impostos, grandes impostos, e Roma, como tinha fama de pavimentar a paz romana, era estabelecida, né, o grande exército de Roma, e para pagar esse exército precisava que aqueles que eram escravos pagassem impostos. E aí, aqueles que não pagavam sofriam humilhações, eles eram escravizados e muitas vezes até mortos. No contexto também da religião, a gente vê que todo o comércio era a questão do templo. Todo o comércio era envolvido na questão do templo. Tanto que a gente vê as ações de Jesus nisso. O maior comércio era o templo, os líderes interpretavam as leis pelo seu próprio parecer, né? E Jesus chegou até chamar os fariseus, por exemplo, de guias de cegos. O sumo sacerdote e sua família lucravam tremendamente com a venda de animais, e a gente viu isso Jesus fazendo. Havia uma corrupção sem precedente no meio da cidade, e havia também um clamor. O cenário era de um clamor daqueles que eram escravizados, um sofrimento, né? E o povo, os romeiros que vinham, eles subiam até Jerusalém na expectativa de que aquele ano, naquele momento, o Messias esperado chegaria e traria a libertação. A gente vê isso quando eles cantam os salmos dos degraus. Lembra disso? 113 até o 118. Todos os peregrinos iam para Jerusalém, porque era uma festa obrigatória,
na religião judaica, eles tinham que ir, e eles iam cantando. E o clamor deles, quando chegavam ao Salmo 118, que eu queria que vocês abrissem lá a sua Bíblia, no Salmo 118, você pode abrir? Versículo 25. Quando eles chegavam em Jerusalém, em meio do sofrimento que eles estavam vivenciando, era um clamor profundo desse povo, que dizia: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, conceda-nos prosperidade, bendito o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós os abençoamos. Esse era o grande hino cantado por todos. E o significado dessa palavra, da palavra hosana, significa salva-nos agora. O povo viu Jesus, um líder perfeito, que podia fazer com que eles fossem libertados de Roma. Você imagina um povo que tinha assistido os milagres de Jesus. Aquela multidão, o último milagre que eles assistiram foi a ressurreição de Lázaro. Imagina, aquele que multiplicou pães e peixes, era aquele prometido que levantaria o exército dos judeus para ir contra os romanos. E para um exército prevalecer, o que ele precisa? De suprimento. E uma vez que eles necessitassem de suprimento, o que o Messias faria? Multiplicaria o pão. Olha a expectativa do povo, olhando para Jesus. E se por acaso um deles viesse morrer, mesmo que eles perdessem a vida, o Messias faria o quê? Ressuscitaria eles novamente, porque ele teria o grande poder. Então a expectativa do povo era essa. Afinal, ele dominava a natureza, ele curava os enfermos, ele podia ressuscitar aqueles que caíssem na batalha, lá em João capítulo 11. Eles queriam um homem que pudesse lutar, que tivesse força, que fosse um grande general. E aí, eles olham para Jesus. Jesus entrando pela cidade, canta: hosana, salva-nos, salva-nos, Senhor. E a gente vê aqui, no capítulo 11 de Marcos, que Jesus prepara a sua entrada em Jerusalém. E aí, se a gente olhar, é impressionante o preparo. Ele não entra como um fugitivo, porque aqui em Marcos, os fariseus já se revelaram que queriam matar a Jesus, mas ele não entra como um fugitivo. Ele, pelo contrário, aquele que falava para as pessoas que, olha, não fale que eu sou o Messias, não fale que eu fiz isso. Agora ele entra com o aplauso do povo. Ele sabia o que estava fazendo. E a gente vê aqui, até na preparação dele, a soberania de Jesus na preparação. Se você pode ler comigo, se você não fechou a Bíblia, mas se fechou, eu te convido a abrir. No versículo 2, ele já diz o seguinte: ele disse-lhes, olha como ele sabia disso. Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso
um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Como Jesus sabia disso? A soberania de Deus, demonstrada aqui. O qual ainda ninguém montou. Desprendam esse jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, a presciência do Senhor. Respondam, o quê? O Senhor precisa dele e logo o mandará de volta. Não sei se você está reparando aí que o Senhor aqui é com letra maiúscula, mostrando que Ele é Senhor e Ele é o dono de todas as coisas. Ele é dono de tudo. E Ele já sabia que existia um jumentinho que ia conduzi-lo pela entrada de Jerusalém. E então foram, e do jeito que Jesus falou, eles acharam o jumentinho preso, junto ao portão, ao lado de fora da rua. E o desprenderam, e alguns dos que ali estavam reclamaram, como Jesus havia falado. Como Jesus sabia disso? Amém? Reclamaram, e Jesus já fala também até a resposta que eles deveriam dar, e eles falaram. Então, o que estão fazendo? Soltando o jumentinho. Eles, porém, responderam conforme a instrução de Jesus. Então, deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. Amém? Jesus envia os discípulos para buscar o jumentinho, que nunca tinha sido montado, e isso cumpre as exigências religiosas que havia sido dito lá em Zacarias capítulo 9. Jesus estava cumprindo aqui uma profecia. Uma profecia lá em Zacarias capítulo 9, verso 9 e 10, que diz o seguinte, eu vou abreviar aqui, vou falar: alegre-se muito, ó filhas de Sião, eis que o seu rei vem até você, justo, salvador, humilde e montado em um jumentinho. A soberania de Deus atravessou 510 anos e tudo aconteceu de acordo com o que o profeta Zacarias disse que iria acontecer, e a soberania de Deus preparou no século I tudo que se havia para acontecer. Amém, irmãos? Amém? Aqui Jesus se apresenta como o Messias esperado, o Rei acessível a mim e a você. Independente da raça que tenhamos, aqui olha a diversidade que nós temos. Todos foram agraciados pela presença do Salvador. E ele se apresenta aqui não como o grande herói, porque se fosse eu, e eu fosse naturalmente o Deus do universo, o prometido há 500 anos, ou desde a eternidade, para salvar a humanidade, o que eu e você faríamos? Cavalo branco, não é isso? Grande, montaríamos com a nossa... É verdade ou não é, irmãos? A gente não é assim? A gente não gosta de carro bom? Não é isso? Quando a gente vai se apresentar, a gente não se apresenta, não quer se apresentar, só que com o nosso Deus é um Deus humilde. Ele queria se diferenciar dos generais de Roma. Ele queria se diferenciar dos reis daquela época. Havia um contraste aqui. Jesus queria mostrar
com essa atitude do jumentinho pequeno, que nunca tinha sido montado, mas que tinha sido prometido, já era uma profecia, já do Velho Testamento. Ele queria mostrar a humildade dele. Ele não entraria com um cavalo de guerra, como símbolo de força e imponência e rapidez. Jesus entra com um jumentinho que nem sela tinha. Precisou que os seus discípulos tirassem as suas túnicas e capas e colocassem para afofar, para o mestre entrar ali naquela cidade. Era um jumentinho sem sela, sem ostentação. E Jesus aqui mostra o símbolo da paz, da humildade, da profecia também que já tinha sido feita lá em Gênesis 49, 10. O leão de Judá que amarra o seu jumentinho, a videira. Aqui, Jesus não quer demonstrar o poder que arrasa, que impõe medo às pessoas, mas Jesus quer mostrar o seu poder pelo seu amor, pela sua humildade, pelo seu sacrifício. Amém? No versículo 10, o versículo 8 ao versículo 10, se você está com a sua Bíblia aberta, eu te aconselho a isso. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e os outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tantos os que iam adiante dele, como os que seguiam, clamavam: Hosana, bendito o que vem no nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Jesus entrou aclamado. E o desfecho aqui é muito inquietante e interessante. A multidão estendeu as suas capas, tirou os ramos, tanto da oliveira como das palmeiras, e espalhou no caminho, e gritavam: Hosana, salva-nos, indicando que o povo e os peregrinos também que se achegavam, que ele era o rei esperado, alguém que tinha o poder, como eu disse, de multiplicar os pães e os peixes, e que tinha poder de ressuscitar os mortos, que pudesse, através do discurso, e Jesus tinha um melhor discurso do que o meu, né, e do que a maioria dos pregadores que se tem, para através da sua oratória, levar a palavra revolucionária. Olha só o que eles esperavam, para que ali juntasse um grande povo para ir contra Roma. Era isso que eles esperavam, para libertá-los do senhorio de Roma. Só que Jesus, a intenção de Jesus, naquela entrada ali, não era fazer isso, mas ele queria libertar o povo, não da escravidão romana, mas dos seus pecados. E a mudança foi muito rápida, irmãos. Aquele povo que detinha aquela expectativa que Jesus era o homem certo, na hora certa, aquele que iria fazer algo para revolucionar, que eles clamariam: olha, Hosana, e eles clamaram isso no domingo de Ramos. Foi o mesmo povo que gritou na sexta-feira: crucifica-o! Por quê? A expectativa deles foi frustrada. Eles esperavam o Messias guerreiro,
um general de guerra, alguém que tinha oratória, alguém que tinha o poder, alguém que manejaria a espada, alguém que conduziria o povo e venceria a batalha contra Roma. Mas Jesus frustrou a expectativa dele. Jesus se entregou para ser preso. Decepcionou a expectativa deles. Jesus se entregou. E naquele momento que ele viu Jesus sendo preso, eles escolhem, olha para ele e fala: aquele não é o Messias esperado. Aquele é um charlatão. Aquele merece a cruz. Aquele merece ser morto. E eu queria fazer uma aplicação nos dias de hoje. Muitos hoje buscam um Jesus útil, aquele que faz todas as suas vontades, aquele que dá emprego, aquele que abre portas, aquele que cura, aquele que faz milagre, aquele que pode solucionar um problema familiar. Nós colocamos muitas expectativas no dia de hoje do Jesus utilitário. Aquele que a gente pede e recebe, que tem que suprir as nossas necessidades diárias. Nós queremos um Jesus que resolva o nosso problema financeiro. Nós queremos um Jesus que resolva o nosso problema de saúde. Nós queremos um Jesus que resolva o nosso problema emocional. Isso é legítimo. Não há nada de errado nisso. Mas esquecemos que o propósito de Jesus na nossa vida é ser Senhor dela. É nos livrar do pecado e da morte. É nos dar uma direção para o céu. É nos fazer filhos de Deus. Não é suprir as nossas necessidades diárias. E qual o Jesus que nós estamos buscando? Qual o Jesus que nós estamos buscando? Aquele que nos dá tudo o que a gente quer? Ou a gente está procurando aquele que é o Senhor dos senhores, Rei dos reis? Amém, irmãos? Outra aplicação: eu não posso permitir que ele entre na minha vida sem fazer as mudanças necessárias. Versículo 11, a gente vai ler isso. Vamos ler o versículo 11. Você está com a sua Bíblia aberta? E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém, irmãos? Marcos, ele registra aqui Jesus entrando na cidade de Jerusalém.
Mas como eu falei aqui no início, a cidade estava superlotada. Jesus olha tudo. Por que ele foi em Jerusalém? Jesus, mais uma vez, não encontra lugar ali para ele. Ele entra no templo, olha, tendo observado tudo. Jesus observou tudo no templo. Por que Marcos registra isso? Ele observou tudo. Como já era tarde, ele saiu para Betânia. Jesus observou a corrupção do lugar, o vazio da vida das pessoas, como ele observa hoje também aqui, as nossas intenções, o nosso coração. Jesus olhou para o comércio do templo, o dinheiro que rolava. E será que no dia de hoje, se Jesus fizesse uma visita no templo dele, ele acharia lugar para ficar? Lugar que ele estabelecesse o seu trono, porque era o rei que estava entrando. Senhor, tu é o rei da minha vida. Faça dela o que tu queres. Jesus entrou em Jerusalém e não foi reconhecido como rei. Ele olhou tudo. Ele queria que alguém o reconhecesse e dissesse: tu és o rei, aqui tu tem lugar, olha, se hospeda aqui. Será que no dia de hoje, o Senhor encontraria lugar na tua vida? Para te direcionar, para dizer: olha, faça isso ou deixa de fazer, arranca isso da sua vida. Isso não faz parte de alguém que é salvo, de alguém que me tem como Senhor, alguém que me tem como rei no seu coração. Será que ele encontraria espaço em ti, que estabelecesse o governo dele? Será que ele olhasse para você nessa noite, você que é templo do Espírito Santo? Ele não olharia em você alguém com interesse somente nas bênçãos que ele oferece? Eu estou aqui, Senhor, porque eu sou abençoado. E se você perder tudo? Se tirarem tudo de você, o que seria da sua vida? Se tirasse o seu negócio, se tirasse o seu emprego, mesmo assim Jesus estaria reinando na sua vida? Estaria governando, você estaria aqui louvando? Tudo é acessório. Mas às vezes, a gente valoriza mais os jumentinhos da nossa vida. Você valoriza mais o seu emprego do que Jesus. As suas finanças do que Jesus. A sua saúde do que Jesus. E tudo que Deus deu, o que Jesus demonstra aqui nessa atitude, é que o jumentinho ele ia entregar de volta. Era acessório. O principal
essa cena aqui, você viu que a maior história está concentrada no jumentinho. Mas o centro da história é a exaltação de Jesus. E às vezes, os jumentinhos que nós montamos durante a vida, nossa carreira, nossos estudos, até a nossa família, estão sendo mais valorizados do que o próprio Jesus. Amém? C.S. Lewis, em seu livro Peso da Glória, ele cita uma frase: tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Sua carreira, seus bens, seus títulos, são apenas o seu jumentinho, instrumentos emprestados de Deus para a glorificação do seu nome. Amém, irmãos? Se eu tenho um emprego, foi Deus que me deu, e eu tenho que entender como eu faço para glorificar o nome dEle com o meu emprego. Se eu ganho bem, como eu posso, através do meu dinheiro, glorificar a Deus? E é isso que importa, porque os instrumentos de Deus são para a glorificação do nome dEle. E nós vemos muito isso, a gente concentrado com as coisas daqui, centralizado com as coisas que passa, que a ferrugem, que a traça devassa, e nós esquecemos do céu, de Jesus. E era o que o povo, um instrumento não pode ser comparado com o rei. Sua carreira, seus projetos pessoais não pode ser maior do que o rei que está em você. Jesus está aqui nessa noite olhando todos os nossos corações, contemplando a tua mente e até pensando o que você está pensando sobre Ele. Porque o Espírito Santo sonda os corações. E a conclusão que nós chegamos era que o povo esperava um grande leão que rugisse contra Roma e os salvasse. Um grande guerreiro com escudo e espada. E eles receberam um cordeiro caminhando para a cruz. A multidão que estendeu as suas capas, seus ramos de palmeiras e oliveira, no domingo, foi aquela que gritou: crucifique na sexta. E por que fizeram isso com Jesus? Porque Jesus não atendeu às suas expectativas terrenas. E será que nessa semana Santa, do preparo, que nos traz à memória o sacrifício de Jesus, a sua crucificação, o que vai estar na nossa cabeça? Será que Jesus vai nos decepcionar porque não nos curou hoje?
Será que Jesus nos decepcionará porque eu perdi o emprego essa semana? A multidão não compreendeu que o propósito de Jesus, a missão dele, não era para eles terem alguma coisa e nem dar a eles alguma coisa. Porque o mestre, se você analisar a vida de Jesus, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus não tinha nada. Nada. O seu berço foi emprestado. Ele pegou um barco para pregar, e o barco não era dele, era emprestado. Montou no jumento. O jumento não era dele, era emprestado. Morreu. O túmulo que ele tinha, ele não tinha, era emprestado. Nada era seu. Jesus abriu mão de tudo. Ele era o Rei dos Reis, ele desceu da sua glória, ele se humilhou. Ele se fez como um de nós, andando e passando as mesmas coisas que todo mundo passa no dia a dia. Se tivesse metrô, Jesus iria pegar metrô também, para ir para o trabalho. Ele passou por tudo, abriu mão de tudo, para que eu e você tivesse um lugar eterno no reino de Deus. O que mais você quer? O que Jesus quer de você nessa noite? Jesus não quer os seus ramos, não quer a sua capa. Ele não quer o seu ramo de religiosidade. Ele quer a sua obediência. E Ele quer que você deixe Ele observar a sua vida e fazer mudança nela. Ele quer que você abra o seu coração nessa noite, para que Ele ocupe o espaço do templo, que Ele reine e domine a sua vida, que Ele governe. E você, todas as vezes que tiver de fazer alguma escolha, seja ela na igreja, na sua vida secular, na sua faculdade, a sua carreira, você fale com o Senhor e fale: Senhor, me direcione, me governe, fale comigo. O Senhor reina no meu coração. E Ele quer ouvir de você: Senhor, eu não te quero só para resolver os meus problemas. Eu quero o Senhor para governar a minha vida, a minha casa, a minha carreira, a minha família. Que eu não tenha vontade, que nessa entrada triunfal de Jerusalém, você encontre lugar em mim. Lugar que o Senhor faça mudança.
Que o Senhor troque de lugar as coisas e retire aquilo que impeça de eu ter comunhão contigo. Você pode falar isso para Ele hoje? Senhor, aquilo que não te agrada, aquilo que não é objeto de adoração, aquilo que não é instrumento de graça para a honra e glória do teu nome, Senhor, tire da minha vida. Que eu me desapegue emocionalmente dessas coisas. Que eu tire os vícios que me impeçam de tê-lo como rei que governa a minha vida. Abaixe a sua cabeça. Se Deus falou no seu coração, os músicos